Então vamos lá, vamos apresentar o nosso querido Mário Viana. E acho que melhor do que eu falar de você, Mário. Perdão, Rodrigo, eu tô ficando doida. É muito tarde já pra mim. Perdão, mil perdões. Olha só que gafe. Boa noite, Rosana. Boa noite, galera. Vamos aí começando a entrar aos poucos. Então, de novo, já comecei fazendo gafe. Ai, que coisa feia. Então, vamos lá, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho do Rodrigo. Então, esse Rodrigo é um grande colega meu, experto em tecnologia, robótica, movimento maker. E hoje a gente vai falar um pouquinho de todo esse movimento que nós temos visto, né, que é um boom hoje na educação. E vamos lá, então, Rodrigo, eu vou passar a bola para você se apresentar, e aí a gente começa. Hoje a gente tem várias pautas, né? Então vamos lá. Tá certo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aproveito para agradecer novamente essa oportunidade que a Carla está dando de conversarmos aí um pouquinho sobre, em geral, sobre educação, né? A gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre ferramentas computacionais, mas o principal é falar sobre educação. Então, meu nome é Rodrigo Viana, muita gente me conhece mais pelo sobrenome, por Viana. Tenho formação na área de engenharia elétrica, ênfase na área de computação, e atuo na área de educação aí há um tempo até que razoável, né? Atuo na área de educação desde 2008, já tive a oportunidade de atuar na educação de nível superior, né, em faculdade, na área de engenharia, e desde 2018 eu atuo no ciclo básico, no ensino básico, né, ensino fundamental 2, ensino médio, principalmente, aí nas linhas de STEAMs, que é o acrônimo, né, de Science, Technology, Engineering, Arts, Maths, que é ensinar toda essa parte de cultura maker, pensamento lógico computacional, e também uma vasta experiência na área de robótica, de programação, com diversas ferramentas tecnológicas, aí passando por Arduino, Lego Education e diversas outras ferramentas aí na área de ensino de robótica e programação. E, em especial, hoje a gente vai falar sobre uma dessas ferramentas, que é o Scratch. Mas é isso, Carla, acho que a apresentação principal seria essa. Passo Muito novamente a bem. bola para você, para falar um pouquinho sobre você para o pessoal. Então vamos lá. Mais uma vez para o pessoal do Instagram, já que a gente fez essa pausa, queria convidar vocês para participar da nossa live. É só entrar na bio. Então clique na nossa bio e vocês vão saber como entrar na nossa live. Meu nome é Carla, eu sou a responsável da Educantes, e a Educantes, ela trabalha com treinamentos de professores, traduções e ensino de línguas. Hoje a gente vai falar especificamente de uma das áreas que a gente gosta muito de trabalhar, que é a tecnologia e a educação, que eu acho que principalmente depois da pandemia e com tudo o que aconteceu, eu acho que deu um boost, ou não, né? A gente vai ver o que vai acontecer depois de tudo isso, no uso da tecnologia. Então, para todo mundo aqui do Instagram, lembre-se que se vocês quiserem participar, então, da nossa live aqui, do nosso webinar, é só clicar, então, na nossa bio. Então, vamos começar. Eu sou a Carla, eu sou formada em letras, então não tenho, assim, eu sempre fugi de exatas, enfim, geralmente quem trabalha com letras, a gente tem um medo de exatas. Fiz meu mestrado em aquisição de linguagem, em educação, e meu doutorado em aquisição de linguagem também, e aquisição fonológica e desenvolvimento fonológico, meu doutorado. Sou especialista em e-learning, ensino IAD, e aí nós vamos começar, então,
a nossa pauta de hoje, então a gente vai apresentar algumas coisas, né? A nossa proposta de hoje da nossa live é falar sobre a influência da BNCC no movimento maker e vice-versa, principalmente com a aplicação ao ensino médio de propostas e atividades para o ensino médio. Nós vamos falar então do uso do Scratch, que é a ferramenta que a gente escolheu para desenvolver esses materiais, que podem ser tanto online quanto offline. Então, vamos desmistificar essa ideia que, porque a gente faz no computador, que tudo tenha de ser online. Vamos mostrar vários exemplos de atividade, como trabalhar conceitos, não só de exatas, porque é muito comum que as pessoas pensem que o STEAM trabalhe só com exatas. Isso não é verdade. Também se pode trabalhar com outras áreas. Aqui o pessoal começou a entrar também. Vamos também falar de como reaproveitar atividades, porque se você é um professor como eu, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, um educador, às vezes a gente não tem tempo de, enfim, de preparar as nossas próprias atividades, mas há sim atividades de qualidade pronta que nós podemos reaproveitar ou usar nas nossas aulas com a certeza que vai ser de excelência. Nós vamos debater e propor soluções para aulas onde o aluno não tem acesso à internet, que até foi uma área de grande debate nas nossas mídias, no Instagram, antes mesmo dessa nossa conversa, desse nosso webinar. E vamos dar, né, o nosso querido Rodrigo, então, vai dar um exemplo de como criar esse tipo de atividade offline. Então, eu vou passar um pouco a peteca agora para o Rodrigo, né, e que vai falar, então, justamente sobre a BNCC, como que ela funciona, como que ela é usada no ensino médio, né, o que ela trouxe para o movimento maker. Então, agora eu vou passar o chapéu para o meu querido Rodrigo. Ótimo, Carla. Vamos lá, então. Então, para quem está aqui conosco e desconhece essa nomenclatura, né, BNCC, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ela já existia e, na verdade, ela sofreu uma reformulação grande, bastante grande, recentemente, né, em 2018. Seria implementada já em 2020 em colégios do Brasil todo, colégios particulares, colégios públicos, mas por tudo que aconteceu da pandemia, foi postergado aí já para 2022, né? Mas é isso. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, desenvolvida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e ela tem como principal objetivo traçar quais são as principais áreas que têm que ser trabalhadas em cada uma das séries, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais hoje, rapidamente, né, sobre ensino médio. Então, dentro do ensino médio, nos vários componentes curriculares existentes, o MEC estabeleceu através da BNCC quais emendas devem ser tratadas, né? E até então algumas áreas não eram abordadas. E uma das que foram inseridas nessa nova BNCC é justamente a questão de cultura maker, de ensino de programação, ensino de ferramentas computacionais, como uma obrigatoriedade dos colégios que queiram seguir, que precisam seguir, né, essa recomendação do MEC. Então, só para vocês terem uma noção, existem dentro dessa nova BNCC, né, que ela tem como propósito aí contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, sustentável e solidária, né, que respeite e promova a diversidade dos direitos humanos sem preconceitos de qualquer natureza. E dentro da BNCC existem 10 competências gerais, que são conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. E
da área de cultura maker, dentro dessas 10 competências citadas, né, para vocês, eu vou citar duas que trazem uma área do ensino maker bastante grande, né, que inclusive sugere que os colégios, para poderem adotar, precisem de um espaço maker. Carla, fica à vontade de me interromper a qualquer momento, tá? Então, só para citar duas aqui rapidamente, para a gente não perder muito tempo em cima dessa parte um pouquinho mais teórica, né? A competência de conhecimento, né? De valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E para trabalhar com cultura maker, com ensino maker dentro dessa competência, normalmente é sugerido que se adote aí ferramentas e metodologias como o design thinking, por exemplo, né? Que os alunos terão contato, valorizarão os conhecimentos históricos ao passar pela fase de empatia, que é uma das etapas do design thinking, trabalhos objetivos dos projetos e dos grupos que podem explorar esse mundo físico, social, cultural e digital. E ao atingirem a etapa de testes, de prototipação, que é onde vai entrar a área de STEAMs propriamente dita, né? Principalmente com a prototipação envolvendo aí materiais de sucata, materiais que sejam de fácil acesso, baratos, e até mesmo alguns componentes eletrônicos que também sejam bastante baratos, né? E esse objetivo aí de trabalhar cultura maker dentro dessa área de conhecimento, né, dessa linha aí da BNCC, ela tem como objetivo fazer com que, dentro de atividades de projeto, de mão na massa que os alunos venham a fazer, eles visualizem e vivenciem problemas reais da sociedade e da comunidade escolar e ao seu redor, né, na região onde eles vivem, garantindo que a última parte dessa competência seja trabalhada em seu todo, né? E uma última competência, só para citar, que também pode ser envolvida aí com cultura maker, que trabalha bastante com esses conceitos de cultura maker, é a competência de cultura digital. Então, falar rapidamente também sobre ela, é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, né, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar de maneira verbal e não verbal, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, que aí entra a grande vantagem de trabalhar com cultura maker, resolver problemas mais simples, por assim dizer, e problemas complexos, e também exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E aí, finalizando, essa competência trabalha com o impulsionamento da cultura digital nos alunos, usando as diversas ferramentas tecnológicas que a gente tem em mãos, desde os computadores, iPads e tablets aí que estão sendo mais disseminados, e alguns outros, como o Arduino, como o Microbit, que são placas aí de prototipação de baixo custo, né? Com essa tecnologia acessível aos alunos, e é óbvio, né, desde que eles tenham acessibilidade, aí, principalmente à internet, e possam estar aí sempre interagindo, né, com essa rede tão necessária nos dias de hoje, eles consigam desenvolver projetos envolvendo programação, aplicativos e microcontroladores, né? E usar a inquietação deles, os problemas que eles vivenciam na sociedade para servir de combustível e tentar implementar isso em um projeto prático. Mas seria basicamente isso. Eu citei as 10 competências gerais da BNCC e dessas as duas em que a cultura maker, que o movimento maker mais se encaixa. É isso, Carla. Muito obrigada, então, Rodrigo. Lembrando o pessoal do Instagram que a gente está fazendo a nossa live, né? Se vocês quiserem participar, para vocês clicarem na nossa bio. Tá super interessante. Nós já falamos aqui da BNCC, né? De como ela influencia principalmente no ensino médio, que é o nosso foco da nossa conversa de hoje. E agora a gente vai pôr a mão na massa, né, Rodrigo? A gente
Vamos parar um pouco, então, de falar sobre teoria e vamos falar de prática, que é o que a gente gosta de fazer na realidade. Lembrando que os participantes da nossa live vão receber depois da live uma atividade feita para a gente, que a gente vai inclusive, que a gente vai inclusive apresentar hoje, que foi uma aventura minha em criar uma atividade em biologia. Imagine uma professora de português criando uma atividade em biologia. Isso prova que é possível, que com o Scratch dá certo. Então vamos lá. Então eu vou passar a bola agora para o Rodrigo. Então o Rodrigo vai falar então um pouquinho desse uso então do Scratch na criação de ferramentas para o ensino médio e vai mostrar para a gente um exemplo de atividade. Mas agora eu vou passar então para o Rodrigo e aí sinta-se à vontade, meu querido. Então vamos lá, pessoal. Quando vocês pensarem, puxa, eu não sei nada, tá começando do zero mesmo, né? Usando o exemplo de alguém que nunca teve contato nenhum com programação. Tanto a Carla quanto eu, a gente sugere essa ferramenta que ela é simples, ela é online, ela é free, e ela é de uma instituição aí de renome, que é o MIT, né? Que é uma das universidades mais renomadas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo afora. Então, o link dela é esse daqui, que eu estou sublinhando só para vocês verem, é Scratch, que é a ferramenta, .mit.edu. Então, basta acessar essa ferramenta aqui, vai sair nessa tela, a tela inicial, e aí a gente começa a criar, tá? Então, clicar aqui no criar, a gente vai começar aí no nosso programinha bem simples aí para vocês entenderem como que vocês podem trabalhar programação na sala de aula. Está carregando aqui. Está criando aí a primeira telinha para vocês. Aí, pronto. Demorou um pouquinho, mas carregou, né? Então, vamos lá. Assim vai aparecer a tela de vocês quando vocês acessarem o Scratch. Eu vou dar uma passagem rápida aqui sobre as funcionalidades dele. Vocês têm aqui do lado esquerdo, no globo, para quem quiser mudar a linguagem. Então, vocês têm aí um acervo de línguas possíveis bastante vasto, né? A gente deixa normalmente no português brasileiro ou em inglês, dependendo aí de qual opção for melhor para vocês trabalharem com os alunos de vocês. Ela é uma ferramenta que pode ser trabalhada no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio e até mesmo, nada impede de em alguns cursos de graduação, né? No nível superior. Mas a gente vai se ater aqui um pouco mais sobre atividades para o ensino médio nessa atividade de hoje. E aqui você tem essa carinha principal do Scratch. Tem a possibilidade aqui de estar passando um tutorial, que eu vou pular aqui para a gente ganhar um tempinho, vocês podem ver depois com calma, tá? E tem vários tutoriais disponíveis aqui para vocês acessarem. O Scratch ele funciona da seguinte maneira, aqui desse lado esquerdo vocês têm um menu em que vocês podem consultar todos os tipos de blocos de programação. Então o Scratch ele é uma linguagem de programação em blocos, né? O que facilita bastante. Para quem já viu em algumas reportagens, tudo aquelas linguagens de programação textuais bastante longas, né? Aqui a gente tem tudo como se fosse um quebra-cabeça. Então a gente tem blocos de movimentação, blocos em que você pode trabalhar com toda a parte de visual do seu ator, né? Da sua animação. Você pode estar trabalhando com sons, com eventos, e aí no caso de eventos vocês vão colocar, puxa, quando determinada tecla for pressionada, ou quando determinado ator ou personagem for clicado, execute uma tarefa, né, que seja interessante para vocês. Controle, e aí a gente tem os laços, os loopings de repetição, então eu vou repetir 10 vezes determinado movimento, ou então se acontecer determinada função, ou se acontecer determinada
determinado ato, o que você quer que o seu ator faça, né? O que você quer que ele execute. Se não, o que você também gostaria que ele fizesse. Você tem alguns outros tipos de funções de detecção. Se ele clicou em uma determinada extremidade da tela, o que você quer que ele faça. Se você clicou em uma determinada tecla do seu computador, execute uma função. Operadores, e aí operadores, a gente tem tantos operadores matemáticos quanto os operadores lógicos e booleanos, né? E para trabalhar com variáveis, caso seja interessante também. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades de blocos de programação no menu. Aqui no meio da tela do Scratch, onde nós vamos construir efetivamente o nosso código, e do lado direito é onde nós vamos ver esse código funcionando, né? Então, essa é a carinha do Scratch, essa é a visão geral que vocês podem ter do Scratch como um todo. Além do ator, a gente pode também inserir cenários. Então, aqui a gente pode... Vou colocar um cenário qualquer só para mostrar para vocês. Então, vou clicar aqui. Eu tenho vários cenários possíveis aqui que eu posso estar utilizando, né? Vou pegar aqui um cenário já para um exemplo que depois a gente vai fazer. É um cenário aí de um acidente geográfico, né? Uma montanha, uma planície, um planalto, que a gente pode estar trabalhando, mas vocês têm todo esse acervo de cenários aí básicos que podem estar sendo utilizados, tá? Então, vou pegar um aqui qualquer, só para a gente demonstrar. É esse daqui, vou deixar aqui na nossa tela. E a partir do momento que você insere o cenário, lá vai estar esse plano de fundo na tela. Só para mostrar que tem esse gatinho que é inicial, mas eu posso tirar esse gatinho e inserir um novo ator. Vindo aqui também tem uma, chama de sprite, né, em inglês, que seria esse ator ou esse personagem que a gente pode estar trabalhando. Também já tem um acervo bastante grande aqui no Scratch, e nada impede de também fazer importação de um personagem de fora, né? Vou pegar aqui um já existente para facilitar para a gente ganhar tempo. Vou pegar um aqui. Escolher de todos esses aqui um. Vamos ver um rapidinho. Está demorando só um pouquinho para carregar na tela aqui, mas vai carregando aos pouquinhos. Vamos ver aqui um existente para a gente ver. Quer sugerir um aí, Carla? Depende do que você vai querer apresentar. Eu sou suspeita, eu gosto de coisas místicas, eu gosto muito dos dragõezinhos, dos ursinhos. Então eu vou aceitar a tua sugestão. Vou pegar um dragão aqui como um personagem. Então nós temos aqui um personagem que eu inseri no cenário. Vou só mudar um pouquinho aqui o tamanho dele. Eu acho que está dando um eco aí no seu computador, Carla. Eu estou ouvindo minha voz aí pelo seu computador. Tamanho 70, acho que deve dar. Oi, tá melhor agora? Bom, tá melhor agora. Então tá lá, tem um personagem, tem um cenário, e a gente pode fazer alguns programinhas aqui só para estar demonstrando o funcionamento desse personagem nesse cenário, né? Então vamos lá, vou voltar aqui no nosso código, vou só colocar aqui português brasileiro aqui nos comandos para deixar selecionado, às vezes ele demora um pouquinho. Aí, pronto. Aqui ficam todos os blocos em português aí para a gente ir trabalhando, né? Fazer uma demonstração aqui rápida. A gente tem essa possibilidade, né, de fazer a programação, só que não programação por si só. A gente pode estar demonstrando que a programação ela pode ser utilizada para ensino de um determinado componente curricular, como, por exemplo, geografia. Geografia e história, né, que não tradicionalmente são ligados à área de exatas, né, são componentes curriculares aí de áreas bem distintas, mas nada impede de você ensinar programação dentro de um componente curricular, mas na área aí de humanas, né. Então, vamos lá. A gente pode fazer aqui uma demonstração rápida de como ficaria. Então, tenho
Vou pegar aqui como evento. Vou colocar quando determinado ator for clicado. Ou seja, quando eu clicar no dragão, eu quero demonstrar que ele vai sair de um ponto. Deixa eu até trazer ele para cá. Ele vai sair de um ponto aqui baixo, então ensinando geografia, ensinando aí o relevo, né? Em geografia a gente pode fazer essa demonstração. Ele está aqui numa planície e a gente pode demonstrar quando eu fizer uma programação, né? Melhor dizendo, eu posso estar mostrando ele sair da planície e ir para um planalto, né? É uma das possibilidades. Aí você vai ensinar conceitos de geografia ao mesmo tempo em que os seus alunos aprendem programação. Então, vai lá. Quando esse ator for clicado, o que a gente pode fazer? Ele está aqui numa determinada posição. A gente consegue saber essa posição olhando aqui na tela, ó, pela localização em X e Y dele na tela. Então, ele está no 112 e menos 77. A gente quer fazer que quando ele saia dessa programação, a gente possa trazer esse dragão aqui para um outro ponto da tela e ensinar um pouquinho de alguns conceitos de geografia. Então, o que a gente pode fazer? Eu quero clicar nesse ator, e quando eu clicar nesse ator, eu posso fazer o quê? Eu posso movimentá-lo girando, movendo ele para frente ou para trás, fazendo com que ele gire, ou fazendo isso daqui, ó. Eu vou pegar esse bloquinho, que é o vá para. Então, como o meu objetivo aqui é ensinar geografia, né? Alguns acidentes geográficos existentes. Então, eu posso colocar aqui, ó, puxa, eu quero que ele saia de onde ele estiver e vá para a posição onde está o planalto. Vamos ver onde que é o planalto aqui. Eu vou então trazer meu dragão. Como ele vai estar mais distante, eu posso estar diminuindo o tamanho dele, né? Vamos colocar aqui o tamanho de 50, para dar essa impressão de que ele está mais distante na tela. E aí a gente vai ver que posição que ele fica aqui, ó. Ele fica na posição menos 158 em X e 125 em Y. Então eu posso colocar essa posição aqui no meu código, né? Vamos lá. Menos 158 em X e na posição 125 em Y. Pronto. Então, aqui, ó, é um código muito simples só para demonstrar esse conceito de geografia. Eu posso colocar o meu ator em qualquer ponto da tela aqui, desde que ele esteja nesse ponto aqui próximo do nível do mar, vamos colocar assim, né? Pensando em geografia. E quando eu clicar nele, eu quero que ele vá para o ponto mais alto desse meu cenário sendo representado aqui, mostrando como se ele fosse para um planalto. Então, clico no meu ator e ele se movimenta para aquele ponto que eu tinha definido anteriormente. É uma das possibilidades, tá? A gente pode trabalhar com outras também, como, por exemplo, aqui ele está parado. Eu posso estar demonstrando que quando ele chegar próximo de um local que é mais, vamos colocar assim, mais distante, ou fazer essa demonstração do que seria latitude e longitude em geografia, né? Eu possa fazer com que ele comece a soltar fogo, só para representar que ele está numa latitude diferente, numa longitude diferente. E aí eu vou trabalhar com a fantasia desse meu personagem, desse meu sprite, né? Então aqui na fantasia eu tenho algumas possibilidades, ó, ele parado, eu tenho a possibilidade dele voando, representando ele voando, ou até mesmo desse mesmo dragão soltando fogo. Então eu posso fazer essas brincadeiras, como o objetivo hoje não é ficar demonstrando passo a passo de como é a programação, mas só que a programação pode ser utilizada para ensino de outros componentes, a gente pode fazer essa brincadeira. Em cada tipo de acidente geográfico que eu colocar meu dragão, eu posso estar representando ele ou voando, ou soltando fogo, ou até mesmo parado em cima de um determinado ponto, que é o que eu representei aqui. Acho que é isso, né, Carla? Para esse primeiro exemplo, acho que está de bom tamanho só essa demonstração aqui, para eles saberem que existe essa possibilidade e que eles podem depois explorar até mais maneiras de representar esse código nos tutoriais. Sim, sim. Mas e se eu quisesse trabalhar latitude e longitude, como que eu faria isso? Latitude e longitude, vamos lá. A gente pode fazer da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui um cenário que faça essa representação para a gente. Então, vou pegar aqui, selecionar um cenário. Vou pegar aqui, esse daqui.
Com esse cenário aqui, eu posso colocar esse meu... Estou usando esse mesmo personagem do dragão para facilitar. Rodrigo, você não está compartilhando a sua tela, perdão. Ah, perdão. Parei para falar contigo aqui e esqueci de voltar. Vamos voltar de novo. Espera aí. Compartilhar. Guia do Chrome. Pronto, agora foi de novo. Então, o que eu fiz só para mostrar, eu vim aqui nos tipos de cenários e troquei aquele cenário geográfico por um cenário aqui de representação em eixos X e Y, né, que a gente chama de plano cartesiano, né, só para representar que quando a gente fala em latitude e longitude, a gente está trabalhando com os eixos X e Y aqui na tela, né? Então, se eu quiser trabalhar esses dois conceitos de geografia, eu posso estar demonstrando aqui, distanciando esse meu ator no eixo X e Y, o quanto que eu vou estar distanciando um objeto em latitude e longitude em um mapa, né, em um globo. Então, é uma outra possibilidade aqui. Deixa eu tirar esse código. E aí eu posso estar representando também, por exemplo, toda vez que eu clicar, e aí eu vou pegar aqui uma setinha, né? Vou pegar quando a tecla... E aí a gente pode selecionar aqui, seta para cima, por exemplo, for clicada, a gente pode estar movimentando esse ator aqui em latitude e longitude específicas, né? Vou fazer só uma demonstração de uma aqui para ficar rápido, para a gente poder trabalhar outros conceitos também nessa nossa discussão. E se a gente vier aqui nos bloquinhos de movimento, eu posso estar colocando aqui, ó. Eu vou adicionar um valor a x ou adicionar um valor a y, até mesmo aos dois, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, adicionar 20 a x, só para fazer essa demonstração. Então, se eu clicar na seta para cima, eu vou estar movimentando esse meu objeto em x. Ou, dependendo do que eu quiser representar aí, eu posso estar movimentando ele no eixo y. Aí seta para cima, eu vou estar lá deslocando esse mesmo ator, esse mesmo objeto, no eixo y. Então é uma maneira fácil da gente estar trabalhando com essas representações aí de latitude, longitude, de geografia, utilizando aí uma ferramenta básica de programação, como essa de adicionar um valor a x, no eixo x, ou adicionar um valor a eixo y. E aí, só para finalizar, se eu quiser movimentar no inverso, né? Então, aqui eu estava colocando valores positivos para x e y. Se eu quiser representar a movimentação dele para baixo e para a esquerda, basta inserir o sinal de menos. Vou continuar trabalhando com latitude e longitude, só que movimentando para baixo, ou se fosse em x para a esquerda. São duas das possibilidades aí que nós acabamos tendo. Deixa eu parar aqui. Pronto. Muito bem. Agora interrompendo. Há também a possibilidade, se você não tiver assim muito tempo como eu e quiser criar atividades online, de você usar as atividades propostas pelo próprio Scratch e criar as suas baseadas nisso. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz mais ou menos aquela atividade da célula, né, que é muito boa para você trabalhar com biologia, com as aulas de biologia, principalmente para os alunos que estiverem preparando para, o vestibular. Então, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês agora. Então, aqui nós temos aquela atividade de anatomia celular que eu criei. Então, vamos ver o interior dela. Aqui a gente tem todos os códigos que eu teria demorado muito tempo se eu fosse criar ela. Então, o que eu fiz? Eu queria fazer uma atividade bacana e eu fui no site do Scratch, né? Então, se você entrar aqui no site do Scratch e fizer uma busca, no meu caso, eu procurei Biology, porque como é um site do MIT, se você, obviamente, entrar com inglês, você vai ter muito mais
possibilidades, e como eu queria criar minha própria atividade, eu só queria usar um template já pronto. Então, aqui vocês veem que tem várias. Então, tem muscles, com o coraçãozinho, sistema circulatório, e aqui tem a que eu usei para minha. Então, eu selecionei aqui, né? Ao selecionar, você tem, então, a célula, a anatomia, e eu posso remixar. Então, eu cliquei em remixar, e aí eu fui mudando depois. Inclusive, eu preparei para vocês, para o pessoal que participar dessa nosso webinar, um vídeo mostrando passo a passo como que eu fiz isso, né? Então, eu entrei em fantasias, eu não quis mudar muito os desenhos, porque eu achei os desenhos maravilhosos, então toda essa parte aqui do desenho que aparece, eu mantive. A única coisa que eu fiz realmente foi então trocar, né, as legendas, né, essas etiquetinhas que aí eu traduzi para o português. Então é muito fácil, você seleciona, que nem tá aqui, e você escreve. Se eu entrar, por exemplo, deixa eu voltar aqui na minha original que eu mostrei para vocês, se eu entrar na anatomia celular, vocês vão ver que os códigos são os mesmos, a única coisa que eu fiz foi adaptar, né? Afinal, como o Lavoisier sempre falou, né, na natureza nada se cria. Nada se cria, tudo se transforma. Então, foi uma atividade que eu criei, teve um sucesso bacana, eles gostaram, e super fácil de fazer. Eu demorei bem menos do que se eu tivesse que programar tudo isso. Então, de novo, você entra em fantasias, aí você seleciona aqui, né, a etiquetinha, e aí você vai. Aqui vocês estão vendo que as minhas etiquetas, elas já estão em português. Elas são as mesmas etiquetas que estavam aqui. Então, aqui eu tinha selecionado. Eu traduzi. Então, você deleta e você escreve o que você quiser escrever. Lembrando que é super importante que você depois coloque o nome que você queira salvar, né? Então, aqui eu coloquei anatomia celular, vim em arquivo e salvei. E aí, eu vou mostrar para vocês a página do projeto. Obviamente, quando você usa, né, a estrutura, né, o template de uma outra pessoa, é importante você citar essa pessoa. Então, aqui tem o agradeço, né, a Experience, aqui tem as instruções da atividade, coloquei os créditos também. E aí, vamos ver, então, como, né, que ela ficou, então. Vamos... Olha aqui. Então, para quem quiser saber mais como fazer isso, eu mencionei logo no início da nossa conversa, os participantes desse webinar vão receber, então, o passo a passo de como eu criei essa atividade a partir de uma atividade já pronta, porque muitas vezes a gente não tem tempo, não é nem uma má vontade, é uma questão mesmo de tempo que o educador às vezes não tem. E dá para você criar coisas maravilhosas usando o que você já tem, inclusive, no site. Agora eu vou passar a peteca pro Rodrigo, para ele, então, falar um pouco. Deixa eu só dividir, não compartilhar mais minha tela, sobre atividades que a gente pode fazer que não necessariamente precisam ser online. Então, é para desmistificar, porque o movimento maker, ele não é só o computador. Pode ser atividades com massinha, como com Lego, como o próprio Rodrigo comentou logo no início, quando a gente começou essa nossa fala. Mas e aí o Scratch, que é um programa de computador, né? E aí, como que fica essa situação? Será que a gente consegue fazer offline? Como que a gente faz
com aqueles professores que dão aula em escola pública que gostariam, então, de aplicar, né, ou de usar já jogos já prontos na aula deles, e, enfim, como que eles fariam numa situação onde a internet, ou ela não é muito boa, veja bem, a gente mesmo com uma internet alta que a gente tem na Educantes teve problema logo no início, né, na nossa transmissão, precisei entrar em contato com o pessoal do StreamYard enquanto você estava falando, Rodrigo. Então, como que a gente faz, né? Como que o educador se vira nos 30, então? Claro. Como foi citado, né? Nós temos essas possibilidades online, mas também o Scratch ele te possibilita trabalhar no offline. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, no online é esse link. No offline, eu já deixei aqui carregado para vocês. Então, temos aqui, né, o Scratch já em download, já coloquei aqui, e eu carreguei ele, eu abri ele aqui. Então, esse daqui vocês podem ver que ele já não é pelo link. Já é o programa que eu tinha feito o download. E aí lembre-se que você tem que compartilhar a tela, Rodrigo. Ai, que coisa. Perdão. Não, tudo bem. Eu assim, empolgado e esqueço. Se empolga. Professor é assim, a gente se empolga. Lembre-se de compartilhar. Vamos lá. Ok? Então, vou deixar você tocar a bola. Vamos lá. Vou colocar aqui a minha tela cheia. Só deixar ele carregar aqui. Acredito que sim. Está aparecendo aí a tela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui. Quando eu estava utilizando só o link, eu vou mostrar para vocês agora a minha tela do computador já com o Scratch instalado. Só me confirme aí, está aparecendo direitinho, né, Carla? Tá aparecendo perfeito. Tá aparecendo, né? Não, então beleza. Então vocês podem ver aqui que já é o programa instalado no computador, não é mais aquele link. E aí, esse programa ele vai rodar independente se você tiver internet ou não. Ele tem exatamente as mesmas funcionalidades do outro, né? Sem nenhum tipo de prejuízo. A única diferença é que quando você está no online, você consegue salvar o seu arquivo na nuvem. E quando você está utilizando o arquivo aqui instalado no seu computador, você só vai conseguir instalá-lo na própria máquina. Mas aí nada impede, salva ele e compartilha depois, posteriormente, quando tiver acesso à internet em algum local. Então aqui nós temos todas as possibilidades aqui do Scratch offline na tela, inclusive os tutoriais. Então vocês podem, como a Carla citou com vocês, ao invés de construir tudo do zero, a gente pode pegar quantos tutoriais nós já temos prontos, né? Aí só com esse arquivo instalado, fora os que vocês quiserem criar depois e deixarem disponíveis. Então, pegar aqui um simplesinho, ó, para criar uma história, tem um tutorial aqui já pronto, que vocês podem estar demonstrando com os alunos de vocês sobre como seria criar uma historinha, e aí o passo a passo desse tutorial, de onde vai ser clicado, qual cenário, qual ator vai ser pego, quais são os primeiros blocos que vocês podem estar utilizando. Então, é um recurso interessante, né? De você deixa o Scratch instalado no seu computador, olha lá, tá, todos os bloquinhos aqui possíveis de serem utilizados, mesmo numa situação em que você não tem internet. Então, só uma última passada aqui. A gente tem animar um nome para fazer uma brincadeira com os alunos, para trabalhar todo o conceito de música, né, de tonalidades, também tem essas possibilidades. Fazer um jogo de clicar, quando pressionarem algum objeto, está estourando, no caso um balão. A gente pode estar brincando com detecção de vídeo, e aí utilizando a câmera do computador. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um movimento aqui na câmera do computador, e esse movimento interagir com o programa que está carregado nele, né? É uma das possibilidades. Vocês podem estar fazendo a brincadeira também de falar um áudio, seja em português ou seja em inglês, e esse personagem que vai estar na tela interagir com o áudio, ou seja, com a captação de voz nesse programa, mesmo no offline aí do Scratch. Assim como lá de gravar um som, né? Depois reproduzir esse mesmo som na tela do computador,
interagindo também com algum tipo de código. Então, são algumas possibilidades: usar a câmera do computador, usar o áudio, a captação de áudio, a saída de áudio dele, né? Então, o personagem fala algo e reproduz isso na caixa de som do computador para fazer algum tipo de atividade. Então, são várias possibilidades, várias interações que o aluno pode ter, mesmo que ele não tenha acesso à internet no computador. Ele é leve, é um programa que não exige muita memória, acaba consumindo um pouco a memória do computador, então isso permite com que você faça tanto num notebook, um Chromebook, um dispositivo como um iPad, né? É somente em dispositivos mobile como celulares que fica muito mais restrita a programação aí do Scratch, mas em todos esses outros tipos de dispositivos que eu citei, a gente pode fazer essas brincadeiras mesmo sem acesso à internet. Lembrando, perdão de te interromper, Rodrigo, eu acabei de colocar para vocês aqui no nosso chat um endereço que tem do site que explica como fazer o download, as atividades, todas as atividades você consegue criar e fazer download. Então, digamos que a atividade da célula que eu criei, eu queira fazer o download, é só seguir as instruções desse endereço que eu coloquei aí para vocês. E aí, o aluno, ele pode trabalhar, como o Rodrigo já falou, tanto de um tablet ou de outras coisas. Ok? Você quer mostrar mais alguma atividade? Eu acredito que do offline, aquela só para terem noção mesmo, né, de que existe essa possibilidade, de que dá para usar, mesmo em lugares onde você tem um recurso reduzido, principalmente em escolas públicas, né, que são a maioria no nosso país, no nosso grande país, a grande maioria só tem acesso a escolas públicas, e a gente sabe que é a realidade, na grande maioria delas, quando tem um computador, muitas vezes tem um computador, mas não tem acesso à internet. Então é um recurso interessante. Sempre trazendo, a gente está explorando bastante o Scratch, algumas possibilidades de programação, mas sempre lembrando que Cultura Maker é interessante com programação, mas ela não exige necessariamente que você tenha um computador. A gente pode trabalhar com Cultura Maker com vários outros tipos de ferramentas, né? Inclusive tecnológicas, utilizando, por exemplo, a parte artística, né? De trabalhar com tesoura, com latinha de refrigerante, ou seja, latinha de alumínio, garrafa PET e vários outros materiais que a gente tem de fácil acesso, para estar demonstrando para os alunos alguns recursos que você poderia estar explicando desses componentes, né? Mas é isso, acho que é só para deixar claro que... Claro. Professor, posso falar? Lembrando que o movimento maker também pode ser feito com sucatas, né? Dá para fazer, dá para criar várias coisas, várias atividades. Por exemplo, dá para você ensinar circuito com olha, nem sei falar sucata demais, perdão, gente. Então dá para você usar, enfim, não só sucata, mas também tampinha, enfim, vai da sua imaginação, né? E da imaginação da criança também. É para trabalhar a imaginação, é para trabalhar toda essa parte lógica, essa habilidade, já não só a gente focou hoje no ensino médio, mas pode começar no Fundi 1, no Fundamental 1, ou até antes, né, Rodrigo? É isso mesmo. Isso mesmo, mesmo enquanto você está para os professores que estão aqui, que trabalham inclusive com alfabetização, nada impede de você utilizar esses recursos que a gente citou hoje para estar ensinando o aluno como que seria a pronúncia de determinadas palavras, né? Como eu citei, você tem esse recurso no Scratch de digitar uma palavra e essa mesma palavra digitada ele está pronunciando para você através da caixa de som do computador, ou o inverso, uma pessoa falar uma palavra e um ator na tela do Scratch reproduzir soletrando aquela mesma palavra, né? Então pode ser utilizado para alfabetização. A gente muitas vezes pensa em alfabetização para crianças, mas quantos analfabetos funcionais nós temos no Brasil afora, né? Então, mesmo para alfabetização de adultos, de jovens e adultos que ainda não sabem utilizar de maneira correta a nossa língua materna, né? Para quem gosta da área de letras, e nem precisa dizer
no caso da Carla, que é professora aí de português, de literatura, de inglês também, é de você escrever uma palavra em uma determinada língua e, através da programação Scratch, você conseguir converter essa mesma palavra para outros idiomas e um personagem, né? E mais do que isso, você fala, por exemplo, gira, e ele entender esse gira, vai pronunciar turn e, ao mesmo tempo, fazer o movimento de giro. Olha que bacana para a alfabetização de crianças ou até mesmo de jovens e adultos, né? Atividades como essa. Então, só para dar um exemplo aí, a gente citou aí sobre biologia, a Carla falou sobre biologia, eu falei de geografia, e também na área de alfabetização e ensino de idiomas, fazer esse tipo de brincadeira aí para ensinar. É algo bem bacana, é algo bem divertido e interativo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Agora eu vou falar um pouquinho da Educantes para vocês. Eu vou apresentar o nosso curso, onde nós ensinamos como criar, então, todas essas atividades, os vídeos. Nós temos toda uma assessoria para vocês. Então, vamos ver aqui um pouquinho como que funciona. Então, eu vou entrar aqui no site da Educantes. Lembrando que a Educantes faz tanto cursos gratuitos como pagos. Então, se vocês se cadastrarem na nossa plataforma, vocês têm acesso a vários e vários cursos. Tá? Então, para quem participar, hoje a gente está lançando, então, Introdução ao Scratch, desenvolvendo o pensamento criativo em educadores. Para vocês terem acesso a ele, vocês precisam criar uma conta na nossa plataforma, que está no www.educantes.org. Ao criar essa conta, você tem acesso aos nossos cursos grátis também. Lembrando que quem participar desse curso vai ter toda a assessoria da Educantes. Nós temos aulas síncronas com tutores para ajudar vocês nas semanas. É um curso de 7 semanas, de 20 horas. Então, nós temos tanta parte em que vocês vão trabalhar sozinhos, como em grupo com as pessoas que vocês vão trabalhar no grupo de vocês, com os colegas de sala. Nós temos fóruns, nós temos muito debate, nós criamos material junto, que a proposta é ajudar vocês a criar o portfólio de vocês e se adaptar realmente a essa nova realidade. Então, caso vocês queiram, vocês entrem então no site www.educantes.org. Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. Vocês vão cair aqui. Vocês vão então entrar no Introdução ao Scratch e vão se inscrever no curso. Vocês precisam depois criar a conta de vocês e depois criada a conta, vocês podem ter acesso inclusive aos nossos cursos gratuitos. Um deles, por exemplo, é um outro nessa mesma área, que é o de Code, que também trabalha com o Movimento Maker, mas com uma outra ferramenta, né? Então, para quem participar, para quem se inscrever no curso de Introdução ao Scratch, a gente dá automaticamente uma aula mais grátis. Então, os primeiros 50 que se inscreverem ganham uma aula mais grátis. Então, a gente vai mandar para vocês com um plano de aula já preparado para vocês usarem na sala de aula. Dentro do curso, nós também oferecemos planos de aulas prontos para vocês. Então, é justamente pensando no professor, nas dores do professor, né? São 10 parcelas de R$19,90, né? Enfim, é menos que um Big Mac, e vocês têm acesso à plataforma durante 12 meses, vocês têm acesso a toda a estrutura da Educantes, ao Tira Dúvidas, a parte de tutoria, toda a estrutura. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho só como que é o curso, só para deixar um pouquinho de vontade em vocês. Então, aqui nós temos o curso, ele foi pensado em vocês, temos a introdução e aqui é a semana 1. Então, por exemplo, nós temos as atividades escritas, temos e-books,
Temos muitos vídeos. Aqui nós temos animações, podcasts com os professores e educadores da área. Temos o nosso primeiro e-book, que vocês podem ter acesso, né? Temos um quiz, então toda semana a gente vai ter uma atividade que você vai trabalhar ou individualmente ou em parceria. Então, por exemplo, na semana 2, nós temos aqui, então, uma outra proposta de atividade, e ele vai fazendo com que faça o passo a passo que você crie. Aqui é a nossa primeira área de debate, que vocês vão ter já com seus próprios colegas, né? Vocês podem, então, aqui tem os vídeos com o passo a passo de como criar a conta no Scratch, como compartilhar os conhecimentos, muito debate, a criação, né? Na semana 3, então, nós vamos trabalhar em como criar historinhas. Eu comecei com o gatinho, mas vocês podem usar qualquer personagem que vocês quiserem. Aqui é a nossa equipe. Então, aqui tem todas as videoaulas que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que na semana 3 e na semana 7 também tem a tutoria. Além, claro, dos fóruns que vocês sempre vão ter contato com os professores da Educantes para tirar a dúvida de vocês. Olha aqui o plano de aula já prontinho para vocês, além da aula extra que a gente vai dar. Então, são 7 aulas, são 8 aulas, na verdade, para os 50 primeiros inscritos. Então, aqui, mão na massa, é sempre muito mão na massa. Aqui vocês vão compartilhar e falar um pouco sobre as atividades dos seus colegas. Enfim, vocês sempre vão criar atividades para vocês. Nós vamos aprender a fazer jogos, nós vamos aprender a fazer quizzes, né? Sempre compartilhando, tirando dúvida, muita mão na massa. Nós vamos aprender a criar rúbricas que a gente pode, então, usar, né, no Scratch. A gente também pode usar em qualquer LMS. Meu Deus, Carlos, o que é uma LMS? Em qualquer plataforma, ou, por exemplo, Moodle, ou qualquer VLE, né, o sistema virtual o Virtual Learning, né, enfim, tem modelos de rúbrica que vocês podem aplicar na sala de aula para vocês, tudo pronto para que vocês tenham, para que vocês adquiram o conhecimento, façam então um grupo, né, sólido de pessoas que vocês vão poder literalmente trocar figurinha, porque a ideia é criar um grupo de debate, que o nosso curso não fique só no curso e que vocês criem, então, parceiros para vocês trocarem atividades que vocês fizerem, ou mesmo quando eu fizer uma atividade, nós sempre mandamos para os nossos alunos as atividades. Então, por exemplo, como converter estrela em nota, avaliação por pares, como que funciona. E, claro, a gente termina o curso falando, então, propondo, então, para vocês criarem o próprio plano de aula de vocês, que vai ser avaliado por nós. Vocês vão sempre ter ajuda, o suporte da Educantes, para vocês já terem pelo menos um portfólio pronto, um esquema para vocês apresentarem. E, claro, sempre aquela ideia do baby steps e parcerias. Então, como que você aumenta, né, o seu portfólio, como que você cria fazendo parcerias. Às vezes pode ser parceria com os educadores da sua própria escola, da sua própria instituição de ensino, que não necessariamente precisa ser uma escola. Pode ser, enfim, universidades. Hoje em dia, várias outras instituições trabalham com Scratch. E
obviamente trabalhando então com, né, todos os benefícios e o grupo que a gente vai ter aqui. Lembrando que o acesso à plataforma é de 12 meses, são 10 parcelas de R$19,90, vocês podem até fazer 12 parcelas se vocês quiserem. E nós estamos tão seguros da qualidade do nosso curso que nós damos 7 dias de garantia para vocês. Se vocês falarem para mim que vocês participaram das atividades do curso, que vocês conversaram com o nosso tutor, com o nosso querido André, e mesmo assim vocês não gostaram do nosso curso depois de uma semana, nós devolvemos o dinheiro para vocês, tá? Então, bem-vindo a Educantes, essa é uma proposta nova, e eu espero ver vocês. Lembrando que quem participou dessa live vai receber, então, um vídeo meu explicando passo a passo de como eu criei essa atividade que eu conversei com vocês sobre anatomia, né, essa anatomia da célula. E os primeiros 50 que se matricularem no nosso curso de introdução ao Scratch vão, além disso, receber uma videoaula com um plano de aula pronto, e esse material no Scratch já está pronto para vocês usarem. Não é que vocês vão assistir a videoaula e vão ter que criar vocês. Não, já está pronto para vocês. A gente só mostra como a gente criou, caso vocês queiram fazer coisas similares, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato conosco, pelo contato@educantes.org, e bem-vindo ao universo Educantes. E eu queria então parar de fazer, né, stop my screen. Eu queria então agradecer ao nosso querido Rodrigo, que abraçou muito bem essa causa, né? Aliás, ele sempre abraçou muito bem o Movimento Maker. Queria agradecer ele. Eu sei que tá super puxado, né? Tá todo mundo trabalhando bastante, principalmente com toda essa loucura da pandemia, e mesmo assim ele aceitou conversar aqui com a gente, mostrar as atividades que ele cria atividades excelentes. E caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, ou via o nosso Instagram, que é cursos.educantes. Eu sempre respondo, a equipe da Educantes sempre responde, tem toda uma equipe atrás da Educantes, não sou só eu. São mestres e pessoas maravilhosas que trabalham para criar e melhorar a situação da educação e do educador. A gente sempre pensa no educador em primeiro lugar. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, depois eu vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês a atividade da célula. E quem se inscrever, então, no curso, vai ganhar mais uma aula, que é a nossa 8ª semana para vocês. Então, Rodrigo, eu passo a bola para você se despedir. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez por abraçar essa causa, e passo para você agora. Certo. Eu vou ser bem breve, agradecer a você, Carla, pela oportunidade, agradecer a todos que estão aqui conosco até altas horas, né, assistindo a essa apresentação, e só endossar que quem tiver oportunidade, experimentem. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de experimentar aí as aulas do curso da Educantes. Então fica só como mensagem uma boa noite, e aproveitem essa oportunidade não só de aprender uma nova competência, né, que é toda essa área de programação, de cultura maker, e utilizarem isso depois nas aulas de vocês, independente de qual seja o segmento. Mas é isso, pessoal. Uma boa noite e mais uma vez obrigado, Carla. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos que participaram. E um grande beijo. E eu espero vocês, então, no nosso próximo webinário, ou no nosso curso grátis do Code, ou no nosso curso do Scratch, ou em qualquer outro curso da Educantes. Boa noite, gente. Muito obrigada por
passar a 1 hora da vida de vocês conosco. Um grande beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.